amazing stories. Então, boa tarde. Olá, Carlos. Olá, Guilherme. Olá, Guilherme. Eu peço desculpa, estou ainda um bocadinho abalado. Não importa o que está cá dentro, como eu, acredito metaforicamente nesta imagem, mas este vermelho e preto, neste contexto em relação ao verde, que nesta sessão traz um valor diferente, eu quero manifestar o meu sentimento com esta metáfora. Pronto. Depois disto, vamos acabar hoje as distopias. Estás a ser utópico a dizer isso. Oh, que vamos a fechar o tema. Mas é que eu queria exatamente ir para a utopia. Atenção que nós temos, Guilherme, nós temos uma disputa, que ainda, disse bem, não disse? Temos uma disputa para entrar em ação, na verdade. Ok. Porque nós discordamos muitas posições e ideias e há uma discórdia muito séria que eu tenho com o Adelino e que eu gostaria de... Assim? É verdade. Que eu gostaria imenso de a tornar não só pública, como de a confrontar publicamente. Muito bem. É porque o Adelino diz que o senhor que fez o Oppenheimer é o mestre do tempo. Nosso querido E eu, obviamente, não quero contestar, quero arrasar completamente. Não quero que fique pedra sobre pedra diante de tamanha... como é que eu devo dizer? Tamanho arrojo. Dizer um disparate tão improvável. Mas pronto. Fica marcada a posição e fica em espera a disputa. Continuo a dizer bem, não continuo? Sempre. Muito bem. Estou só a tomar nota das ofensas. Sim, tá. Tomei apenas mais recente que é tamanho disparate. Ok, está bem. Eu vou partir daqui depois para o resto, só para saberes. Mas eu não sei se, porque quem consegue ver-nos não consegue ler o que está aí. Eu posso explicar. Se calhar, eu não peço que expliques, porque não me envergonhes tanto assim, ok? Porque eu estou a disputar contigo hoje uma questão muito séria, estamos a falar de distopias. Vamos encerrar a questão da distopia, Adelino. E tu trazes uma camisola do José Cid, uma t-shirt com o José Cid e os 10 mil anos entre Vênus e Marte. Acertaste à terceira vez. À terceira? Sim. Esta t-shirt é uma t-shirt que é comemorativa de um concerto que eu fui ver há pouco tempo com o meu primo do Oeste. Muito bem. Chamado Paulo Barros. Fomos ver os dois juntos. É o melhor disco... Parece o único disco que eu conheço do José Cid, os 10 mil anos. Depois, entre Vênus e Marte. Fica alguns dados curiosos, ou seja, é um disco que é revolucionário, um disco de rock sinfónico. Aliás, só comparável e fica a ganhar com o melhor dos Pink Floyd, o Dark Side of the Moon. Acho que o José Cid até chega a superar. Estou a dizer, mas enfim, tem a ver aquele ambiente todo do rock progressivo. O disco é um disco que é muito bonito. E nós lá no Oeste, na nossa aldeia, costumamos, à noite, quando estamos... a confraternizar os grupos todos, às vezes colocamos o disco a tocar e estamos à espera de uma oportunidade em que o José Cid fizesse este concerto, fê-lo primeiro na Casa da Música no Porto, nós não conseguimos ir juntos e viemos aqui a Lisboa vê-lo, este belíssimo disco. Isto, na verdade, não é um disco, isto é uma viagem. É uma viagem. E o disco é uma viagem e o concerto também foi uma viagem. E é a minha homenagem também, é a primeira vez que uso uma t-shirt no podcast, primeira de várias, em que, no fundo, a t-shirt representa esta viagem de ficção científica que é o próprio disco. Até dá um ar mais jovem. Jovem não diríamos, não é? Pelo menos menos formal. Parece que estavas uns 50 anos, não é? É mais coisa, menos coisa. Mais isso. Mas prefiro-te assim, com essa gravata, do que com as outras gravatas, confesso. Devo dizer, porque assim ficamos muito mais prosaicos. Eu não me sinto tão intimidado com a tua formalidade. Mas pronto, isso são outras questões que eventualmente poderão vir a... Isso intimida-te as gravatas. Intimidam muito. As gravatas intimidam muito. No pior sentido, devo dizer. Mas pronto. Dito isto, exatamente. Vamos às distopias. Eu queria fechar contigo... Eu queria, na verdade, outra coisa, mas fechar contigo esta ideia e queria ir ao ponto de partida porque fiquei extremamente intrigado com esta ideia da palavra distopia. E então fui à procura e lembrei-me, claro, que por trás disto tudo está um senhor que há 500 anos escreveu... Thomas More. Exatamente. Escreveu uma obra que a titulou por Utopia, foi ele que gerou a palavra,
E, portanto, a partir daí, o que ele faz é uma metáfora política e religiosa, sobretudo, ele tornou-se um mártir. É bom que se diga isto. Ele era tão fiel aos seus princípios que, não abdicando justamente desses princípios espirituais e não só, formalmente religiosos, que resistiu pagando com a vida. E não foi uma vida que acabou, ou que tinha acabado da forma mais simpática, digamos. Mas é um mártir e foi, entretanto, elevado numa categoria especial na Igreja. Mas tudo isto por causa do Henrique VIII, como é evidente. Estes nós às vezes parecem ridículos, mas a história está profundamente ligada. Não são ridículos, são apenas aborrecidos. No mínimo, sim, tens razão. Mas o que é importante não é isso, é que há quem defenda que a utopia do Thomas More é uma primeira forma de ficção científica, e eu digo não é. E eu vou explicar porquê, e vou trazer uma outra questão que eu já tinha desafiado, e que me parece curiosa, mas já lá vou. Peço desculpa. Eu agora socorri-me. Foi este interregno de 2 semanas sem gravarmos, voltei muito atrás. Voltei a mim. Peço desculpa. Estou a falar demasiado. Mas já lá vamos. A utopia que o Thomas More constrói é uma utopia em que a sociedade é perfeita. Tem um pormenor, mais um daqueles pormenores que é delicioso. Porque, supostamente, a utopia foi experimentada, qual Marco Polo foi vista por um marinheiro português. Esse pormenor é genial. Eu acho fantástico. Já tinha esquecido, eu li há tantos anos o livro que me perdi depois das verdadeiras referências. Mas o que é curioso não é isso. É que, de facto, não é ficção científica por uma razão muito simples. É que aquele universo da utopia, daquele lugar, é um lugar, antes de mais, é uma ilha, está completamente integrado numa suposta realidade. Como terão, eventualmente, as narrativas de Marco Polo, que muita gente duvidou e que também estavam ancoradas numa realidade, só que era uma realidade inalcançável. O princípio da ficção científica não é esse. O princípio da ficção científica quer dizer que há uma relação com a realidade, mas que por algum motivo, normalmente é por avaria, seja ela qual for, avaria no sentido metafórico, ou seja, por alguma diferença que possa ter alterado a realidade no seu curso. E isso leva-me à questão que eu tinha deixado no Já Lá Vamos e que é importante, que é a questão dos super-heróis, que eu não sou nem perto, nem de longe, nem mais ou menos interessado. Fui, quando li a banda desenhada pelo Homem de Ferro, sempre achei estranho porque é que não era um Homem de Aço, não é? Porque é um material tão pouco nobre. Mas a personagem é bonita, a banda desenhada, o mesmo não se passa depois no universo das narrativas em filme. Mas há de facto uma exceção. Essa exceção é muito curiosa porque ajuda-nos a perceber exatamente, do meu ponto de vista, e insisto, nós estamos aqui para confrontar opiniões. Não é para expressarmos opiniões, é para confrontarmos opiniões. Não é, Adelino? Sim, seguramente. Reconheces que é confronto de opiniões, porque frequentemente os bons fóruns apresentam-se opiniões, eventualmente deribam-se argumentos entre opiniões, mas nós aqui confrontamos opiniões. Confrontamos numa perspectiva de alteridade, e que nós identificamos a diferença, sim, respeitamos-la e integramos-la. A alteridade é isto, não é? Não sei se há provavelmente uma integração. Há um reconhecimento, isso há, seguramente. E há uma integração. Claro, eu tenho vindo a dar-te a volta várias vezes, foi que tens a noção disso ainda. Claro que sim. Pois não, mas sabes que... E vice-versa. A vida é assim, é feita de descobertas posteriores sobre o passado passado. Ora bem, mas deixem-me só então arrumar estas ideias para fecharmos, e tu pediste-me, e com toda a pertinência, para eu me posicionar justamente na questão da distopia. Era uma abordagem quase conceptual da tua perspectiva. A distopia depois aparece como uma verdadeira antítese em relação à utopia, parece um Jacques Zorov, não importa quem a trouxe, mas num contexto também político, e que define como o mau lugar, enquanto que a utopia é um bom lugar, a distopia é um mau lugar. Portanto, esta ideia de que a distopia depois se encosta ao universo da ficção científica é uma ideia completamente tardia. Não tem nada a ver com estes princípios que estão associados a estas dimensões, que são, curiosamente, dimensões de fantasia. Ou seja,
A utopia é uma fantasia. A distopia não científica é uma fantasia, assim como é O Senhor dos Anéis, por exemplo, ou O Homem de Ferro, a Mulher-Aranha, e siga-se por aí fora, até chegar então ao tal ponto que eu deixei, já lá vamos, que é Os Guardiões da Galáxia. Eu não sei se viram, se não viram. É o único universo que eu acho francamente divertido e inteligente, com uma carga de humor extraordinária, com personagens completamente avariadas em relação à imagem do que é um super-herói, mas que não é ficção científica, curiosamente. E não é porquê? Por uma razão trivialíssima, e esse é o universo dos super-heróis. Porque não há uma ligação à realidade. É como se aquilo fosse uma realidade completamente alternativa, completamente fora da ligação com a realidade. E, portanto, esta questão para mim é muito importante, do valor que a ficção científica tem na ligação com a realidade em que nós estamos. Porque senão não há um contraponto de diferença, de desvio. Porque o que eu acho fascinante é justamente a ficção científica ser uma perspectiva alterada da realidade em que nós estamos. Não uma outra realidade. Nem sequer uma para-realidade como o universo da fantasia do Senhor dos Anéis e afins. Não é que não seja interessante, e insisto, é a minha opinião. Para fechar, porque nesse sentido até podemos encarar os Guardiões da Galáxia como um universo que está como resultado de uma distopia. Não tem nada a ver com isso. É uma outra coisa. É como na Guerra... A Guerra das Estrelas não é ficção científica no sentido rigoroso do termo. Porque não há uma ligação à realidade. Portanto, aquilo está muito mais dentro do universo da fantasia do que no universo da ficção científica. Portanto, quando não há esta ligação à realidade, eu fico mal posicionado. É só essa a diferença. Nesse sentido, a verdadeira distopia em filme é justamente aquela que parte de uma, não é uma degradação, mas uma profunda quebra, uma profunda avaria em relação à realidade. Aí, nesse sentido, o Matrix está perfeitinho, como encaixando-se quer na distopia, quer no universo da ficção científica. E, portanto, para mim, esta que é a questão fundamental. Eu não sei o que é que tu... porque tu és um fervoroso interessado, devo dizer. Estou assim muito cauteloso agora, porque já sei que veio aí pancada. E da grossa. Sim. Chumbo grosso. Sobre as distopias. Mas diz-me, Adelino, em relação a esta diferença na relação com a realidade, com as utopias e as distopias, o que é que tu te entendes? Neste momento, se nós estivéssemos a fazer um filme, tu estarias naquela cena em que a pessoa sai de casa a correr, direito ao galinheiro, abre a porta, esconde-se e... Ok, pois tens razão. E espera cá. No meu galinheiro eu próprio não tenho lugar, mas pronto. Em que é que eu discordo? Tipo, a primeira parte é em relação à tua... Espera, já começas a discordar? Queres atacar por aí? Então vamos embora. Discordas de quê? Diz-me. Tirando tudo... Sim, mas isso é o nosso ponto de partida. Então, em relação à tua ideia de distopia, acho que acrescenta, e há pouco tinha dito isso, em relação ao conceito que eu tenho, integra mais elementos dentro daquilo que eu acho, nesse sentido ajuda-me, não é? E digo isto, sabes que é verdade, não é? Integra mais elementos, esta perspectiva. Em relação à fantasia, tu disseste, acho que está tudo errado. Neste sentido. Bravo! Então tens-me de te explicar. Diz-me, Adelino. Há pouco disseste que eu tinha dito uma palermice e agora estou a devolver. A gentileza. A gentileza. Venha ela. Qual fuga para o espaço, não é? Sim. Não, neste sentido, agora fui um bocadinho duro, se calhar, peço desculpa. Não devia ser tão duro, porque eu venho com a... Eu sei, com entusiasmo verdes. Com o jogo do Sporting à flor da pele, eu não levo muito a sério o futebol. À flor da pele e, pelos vistos, também macerado na carne. E também dentro. Exatamente. Trago 2 hematomas da juventude leonina. Obrigado, amigos. Com alegria, pelos vistos, não é? Depende, de manhã não é muito. Neste sentido, eu vejo a ficção científica como tendo um sentido histórico, a ideia de progresso, tem tecnologia, tem ciência, tem tecnociência, e tem uma característica que inventa aquilo que é novo. Inventa aquilo que é novo. Pode ser uma nova ciência, novos lugares, mas tem uma componente tecnológica que é muito importante. Onde é que eu diverti? Acho que a fantasia diz logo isto, não tem um tempo histórico concreto. É o contrário, ou seja, fixa um determinado momento que é um momento de fantasia. Depois eu vou dar 2 exemplos, se tu permitires. Ou seja, aquilo tem mais a ver com a magia do que com o resto.
A ficção científica... Magia como? Não... eu depois queria falar sobre... Ok, desculpa, ok. Mas voltamos já. É alguma coisa que não é magia no sentido tradicional do mago. Estou a pensar, por exemplo, algo que não se explica de caráter quase iniciático, como, por exemplo, o lado negro da força. Mas já lá iria a questão da magia. Portanto, tem que ter isto, tem que ter esta característica da magia, algo iniciático que nós não compreendemos. Não tem sentido histórico, ou seja, aquilo está parado, um instantâneo que parou num certo momento de fantasia. E tem, em relação à ficção científica, uma grande diferença. Na ficção científica, a nossa relação com a natureza é negativa. Ou seja, nós tentamos dominar a natureza. O nosso conhecimento, o nosso progresso científico é para que nós possamos dominar aquilo que nós conhecemos. Enquanto a fantasia, há uma característica que eu acho que é a terceira, que é harmoniosa, que é, na fantasia, há uma harmonia entre o homem e a natureza. Não há um diálogo de oposições, o que se pretende é viver em harmonia. Eu usaria 2 exemplos, se permitisses, para tentar justificar este meu argumento. Em relação eu vou-te falar sobre isso, o Matrix, por exemplo, para mim é um filme de ficção científica, passa-se dentro de uma simulação de computador, uma promessa de tecnologia, aquilo que é novo, a ciência, etc. No entanto, tem lá um elemento que me parece que é muito inteligente, de fantasia. Quando o Neo está à procura de si próprio, o Neo tem um destino, que é salvar a humanidade. Mas ele, para salvar a humanidade, tem que salvar a si próprio. E para o fazer tem que se descobrir. Ele vai ao oráculo. E começa logo aqui o oráculo, não é? Remete logo para a mitologia grega, não é? Dos oráculos, de Delfos, etc. Não é? Portanto, ele vai a uma entidade que é um oráculo, que é uma personagem claramente de fantasia, do mundo da fantasia. Ele está numa sala onde estão crianças, ele cruza-se com um menino que é um monge budista, ele tem o cabelo rapado e tem a túnica vermelha, e ele está a dobrar uma colher com o olhar. E o Neo, que é apenas uma pessoa normal, não é? Que está à procura de si próprio, vê aquilo e a criança diz para ele também tentar, no fundo, entortar a colher com o olhar. E o Neo tenta, e depois a criança no fim diz uma coisa que eu acho que é notável, diz, tu não podes dobrar a colher porque é impossível, porque a colher não existe. Tu tens, no fundo, é que curvar-te a ti próprio. O que ele está a dizer é uma coisa que é muito espiritual, o que ele está a dizer é que nós não podemos mudar o mundo material à nossa volta, o que nós temos é que fazer é mudar-nos a nós próprios por dentro para dobrar a colher nesse sentido. É um elemento de fantasia, claramente dentro de um filme de ficção científica. Uma festa. Com certeza. Por uma razão muito simples, eu percebo a tua argumentação, embora seja um bocadinho artificial, mas não, brincadeira. Sério, brincadeira séria. Na verdade não é fantasia, Adelino. Não é. Então não está explicado no contexto do filme o que é que ele está ali a fazer, porque aquilo é uma simulação. Tal como ele vai simular para aprender a lutar, como há carregamento de programas para fazer manobra de máquinas e do que quer que seja, ele o que está ali a fazer é, de facto, uma teatralização, uma simulação para aprender. Neste caso, para pensar. Não concordando contigo, é um elemento... A fantasia não supõe que estás num universo paralelo. Se nós concordarmos que a fantasia pode ter estes elementos, eu creio, e reforço isto, que é dentro de uma narrativa de ficção científica, tem um elemento que é eminentemente um elemento do ponto de vista da narrativa, se nós quisermos, não é no sentido que tu lhe dás, que é um sentido até muito mais profundo e muito mais complexo, mas no sentido em que... Temos o pior. Não, era um elogio. Se nós podemos... Porquê é que nós não fazemos isto? Uma à parte. Nós, no fundo, temos géneros literários, géneros de música, géneros de filmes por um motivo. Porque nos dá conforto. Ou seja, se nós arrumarmos os filmes, a música, por categorias, isso facilita a forma como nós interpretamos as coisas. Os géneros são isso. Mas os géneros, ao mesmo tempo, servem para nós arrumarmos e desarrumarmos as coisas. É uma hibridização, não é? Neste sentido. E, portanto, eu preciso ter esta classificação do que é o género narrativo de fantasia, de ficção, de horror, horror e terror, para me poder organizar intelectualmente. É neste sentido. Portanto, eu digo que a fantasia tem que ter estes elementos que eu disse agora, estes 3 elementos. Porque são regras de funcionamento narrativo. Exatamente. Tu sabes que as regras são aquelas. Precisamente. E os géneros servem para isso mesmo, porque nós precisamos subvertê-los, mostrá-los, etc. Aliás, pensei agora, por exemplo, quando o Ravi Shankar faz música indiana, faz um disco cuja Michel chama de música eletrónica, minimalista, o que é que isto tem a ver? Absolutamente nada. O que é aquele género da música do mundo tem a ver com a música eletrónica minimalista? E fazem um disco juntos. Portanto, os géneros servem para isto. Música do mundo, música minimalista e eletrónica, juntamos e temos uma coisa totalmente nova. O Picasso o que fez foi, criou um novo que não existia, não é? Foi criativo depois da ruptura. Antes do Picasso não havia nada. Com o Picasso passa a ver uma coisa nova, não é? E outro tipo de encarar as coisas. Ou como o Mozart, que pega na música barroca, não é? Usa lá umas melodias e depois dá um novo upgrade. E quem diga isso, não é? Que sem aquela inovação que tinha havido os outros grandes músicos. Mas pronto, desculpa ter sido muito longo, eu uso os géneros para isto.
E vejo fantasia mesmo, vejo uma cena tipicamente de fantasia, que eu acho que fica lindamente ali, este processo iniciático do Neo dentro de ficção científica pura, que é o Matrix. E outro exemplo é a questão do Avatar, onde isto para mim parece estar muito evidente, que é, o Avatar é um filme de fantasia, tem esta premissa, é antropologicamente negativo, porque a humanidade esgotou todos os recursos do planeta. Sim, é distópico. Exatamente. Sim, e foi condenada a errar. Portanto, a humanidade está a errar no universo. A ir à procura das soluções. Sim. Isto é ficção científica. Quer dizer, que no pressuposto por trás o mundo colapsou, sem dúvida. E colapsou, de facto. Vê-se claramente no primeiro episódio. Não, nós somos a humanidade que está errante no espaço. Mas no primeiro episódio, tens toda a razão do Avatar, o que se vê é rigorosamente a nossa sociedade completamente uma cópia muito mal feita do Blade Runner, mas é. Concordo, acompanho. Ou seja, nós concordamos, portanto, começa por ser uma proposta de ficção científica neste sentido. No entanto, nós vamos errar pelo universo e encontramos um planeta que é um planeta quase virginal, não é? Primordial. O que é que aquele planeta tem que é tudo de fantasia? Aquelas personagens que vivem ali vivem em harmonia. Não só harmonia entre si, como harmonia com a própria natureza. E este elemento é tipicamente fantasia. E o mundo naquele planeta, na Pandora, é um mundo sem sentido histórico. Nós não percebemos, do ponto de vista histórico, não é? Onde é que aquilo está a passar? É no futuro, porque nós saímos daqui, mas está ali congelou aquele elemento. Tem as personagens, em harmonia com elas e com a natureza, e a própria forma como elas se ligam. E depois permitir só 15 segundos para falar sobre o Dune, antecipa-te só aqui uma coisa. Eles fazem a sua conexão com a natureza, com os animais que são selvagens, através daquela ligação que é física. Sim. É intelectual, é física também. E eles estabelecem essa ligação e estabelecem a harmonia. Os homens não são capazes de fazer isso. E nós no Avatar 2, já há um de nós que tenta fazer isso e que se liga, mas a ligação entre ele nunca é uma ligação perfeita. No Dune, há uma cena que nós falámos ontem, peço prestar em que, de facto, há uma iniciação, exatamente, em que, portanto, a personagem aprende a domesticar, é um processo iniciático, não é? O verme, não é? Que é um dos grandes vilões do filme, e é um vilão contra tudo e contra todos. E depois há uma cena final absolutamente absurda, eu vou usar uma expressão do meu querido Carlos Costa, ou prática, em que há um ataque de cavalaria em que eles vão montados em vermes direcionados em relação ao objetivo. Isto é um absurdo completo. Ou seja, aqui não houve nenhum esforço narrativo para explicar que houve uma domesticação do verme ao ponto de nós o dominarmos para nos direcionarmos contra um objetivo. Porque se isto fosse possível, não havia filme, não havia argumento nenhum. Se o homem consegue domesticar aquilo que é selvagem, que são os vermes, o filme acaba. Não há nada para dizer no filme, não é? Porque o deserto deixa de levar os fracos. E se o deserto deixa de levar os fracos, não é? Perdemos o filme. Voltando atrás, dou-te já a palavra e peço desculpa por estar a ser muito longo. Eu acho isso, acho que ficção científica identificamos-la e acho depois muito bonito quando tem por dentro elementos de fantasia. Eu discordava de ter nesse sentido sobre aquilo que é a fantasia. Desculpa ter sido tão longo. Não. De tudo, até porque eu é que fui mais longo na entrada. Não, eu é que fui. Está bem, pronto, está bem. Eu como benfiquista tenho que me render mais uma vez, pronto. Mas eu aprendo a suportar. Até à vitória. Não, deixa-me só dizer-te que acho bonita, mesmo muito bonita, francamente inteligente e elegante, por isso é que eu digo que é bonita, a tua definição de fantasia. De facto, há uma premissa de relação com a natureza que é invulgar. É verdade, mas não é inteiramente verdade, porque tu, no Senhor dos Anéis, só encontras isso nos seres mais, como eu devo dizer, na escala de evolução mais elementar, não é? Como é que abre o Senhor dos Anéis? Sim, a explicar. Sim, está bem. Abre no paraíso. Mas essa harmonia com a natureza só existe no desgraçado que depois vai proteger e vai, de alguma maneira, ter que suportar o Frodo. Interrompa para fazer uma pergunta. Sim. É só nós lembrarmos na cena de abertura onde é que as casas estão feitas, como é que estão inseridas na paisagem. Mas é só naquela comunidade, mas tudo o resto não. De acordo, mas a proposta inicial começa com a proposta inicial dá-nos isso que há uma comunidade de seres que são de fantasia que vivem em harmonia entre si com a natureza, ao ponto de as próprias características da construção estarem inseridas naquele nível do terreno, não é? Não te esqueças, depois existe todo o universo dos elfos que é outro nível. E que não tem verdadeiramente uma relação de perfeição com a natureza. Certo. Estão acima já disso. E até são agressivos. E depois existe tudo o que está à volta, que é um colapso total. Portanto, usando esta referência em termos de fantasia, para definir, talvez não fique assim tão estável. Mas eu desconfio que tu precisas de largar essa bandeira
verde por causa da Guerra das Estrelas. Não reagiste à minha provocação e até fico um bocadinho sentido. Fico profundamente sentido. Guilherme, foi distração minha. Podes repeti-la, por favor? Tu que aprecias, ou se calhar deixaste de apreciar. Se calhar mudaste do universo Darth Vader para o universo Oppenheimer e afins. E o que é que se passa contigo? Mas então, eu falo sobre a Guerra das Estrelas, digo que não é ficção científica e tu ficas-te. Não reages. Adelino. Posso falar sobre isso? Deves. É claro que é ficção científica. Embora tenha, eu vou dizer isto em 2 minutos, elementos de fantasia. Pois, mas aí a fantasia... Por isso é que é genial. Mas aí a fantasia foge completamente ao arrepido que tu disseste. Não. Como é que é? Então, ali não há harmonia com a natureza... Tens de me deixar explicá-la. Sim, já te vou dar a oportunidade para a tua última pirueta. Deixa-me só dizer aqui uma coisa. Se não puderes explicar... Vais poder, que eu vou, nem que se prolongue um bocadinho mais esta gravação. Guilherme, vamos hoje, vou ter que fazer mais 1 minuto de programa. Deixa-me só dizer-te isto que é muito importante. Na minha definição, há uma relação com a realidade entre aquele universo que não encontras no Guerra das Estrelas. Desculpa. Pronto, vou começar brevemente. Porquê é que é ficção científica? Eu disse, porque isto tem sentido histórico. Bom, a forma como as legendas aparecem, não é? Dão logo esse sentido de progresso, que se passa tudo numa galáxia muito, muito distante. Sim. Nós não podemos fazer viagens interestelares, por 2 motivos óbvios. Biologicamente não é possível. Sim. E não há tecnologia para nós o fazermos. Andrómeda, que é a nossa estrela mais próxima, não temos nem sequer imaginação suficiente para lá chegar. Portanto, se isto passa-se numa galáxia muito, muito distante... Fantasia. Ficção científica, houve tecnologia para lá chegar. Não. Não. É numa galáxia distante. Não há relação não é com esta apenas realidade. distante, é muito, muito É distante da nossa realidade, não tem nada a ver com a nossa realidade. Primeiro elemento de ficção Essa científica. Dizes tu. O outro elemento de ficção científica... Altamente rebatível. Com certeza. A continuar. Mas acaba. Claro que sim, rebatível que sim. O segundo elemento que eu vejo ali, porque é que é ficção científica? Progresso. Tem tecnologia? Tem. Aquilo inventa o novo e inventa o que não existe. A maquinaria, a tecnologia, o novo, eu não sei, vou dizer de qual, talvez existam 40 planetas novos naquele mundo todo da Guerra das Estrelas, tecnologias que na altura nós não pressupunhamos que existissem, algumas adaptadas, evidentemente. Portanto, é isto que é o novo. Não há, para mim, a menor dúvida que Star Wars é ficção científica. Mas... Continua. É claro que tem aqui um elemento de fantasia, porque a boa ficção científica tem que ter elementos de fantasia. Qual é que é o elemento? Aqui o meu amigo mordeu mal o isco. Não é a natureza. É o elemento que é... Tu definiste. Eu disse, o primeiro elemento que eu disse foi até a magia. Bom, pronto, está bem. Então o elemento milagroso. Venha ele. Então não, diz. Não só foi o meu primeiro argumento, como na altura te dei até uma bisca, disse, e depois vou falar do Star Wars. Sim. E tu foste ao encontro, fizeste mal. Fiz bem porque expus-te. Continua. Eu estou a gostar. Qual é que é o elemento de fantasia que está ali? Tem a ver com os Cavaleiros Jedi. O que é que são os Cavaleiros Jedi, na minha perspectiva? Para onde é que aquilo me remete automaticamente? Remete para os Cavaleiros Teutónicos. Para a Idade Média. Sim. O que é que aquilo tem? Os Jedi são, em primeiro lugar, são uma ordem de cavaleiros, certo? Onde há uma hierarquia. Tem um caráter também ali iniciático, é que as pessoas, para serem cavaleiros de um certo nível, têm que, tal como na maçonaria, superar uma certa obstáculos que são todos eles interiores. E depois tem uma coisa que é a magia que ninguém explica. O lado negro da força, a ciência não explica. É aquilo que eu quero chegar. Se a ciência não explica o lado negro da força, ou a força, e não explica, está aqui o elemento de magia que é introduzido na ficção do Star Wars. Tem a ver com isto. O que é o lado da força? Se a ciência não explica, a fantasia pode explicar. Como é que explica? É isto, é alguma coisa que está dentro... Explica dizendo que não é explicável. É explicável por cada um de nós. Ou seja, é um processo que é iniciático. Aliás, e para terminar, reforço o meu argumento através das próprias cores dos sabres. Cada sabre é ativado, o cristal é ativado consoante as nossas características interiores. O vilão é o vermelho que aciona o cristal. O diplomata, o conciliador, a cor branca aparece. E qual é que é a cor que corresponde ao lilás? E a teoria das cores é uma coisa na qual estou sempre a aprender. Agora estou a dizer-te isto permanentemente contigo. Há um cavaleiro Jedi que, quando aciona o sabre, aparece a cor roxa. Essa cor é o cavaleiro Jedi que está em redenção. Ou seja, ele não está ainda no nível superior de quem já é um cavaleiro Jedi do último grau,
não é um cavaleiro, agora para dizer isto, de grau 33, é um cavaleiro que tem um passado, e o passado não é bom porque ele está em redenção. E é por isso que o sabre dele não é azul, não é branco, nem é vermelho, é violeta ou roxo, porque está em transição. Exatamente. Portanto, estes são os meus argumentos para dizer-te, É de forma muito isso. simpática, que é ficção científica com um fortíssimo elemento de fantasia. Muito bem. E eu te vivo muito bem com isso. Mas eu também vivo bem com isso, até porque, repara, se eu for radicalmente ao processo de separação, o Dune também se encaixa nesta categoria De ter um elemento de fantasia lá incluído, não é? não, de ser fantasia. Não é ficção científica. Porque, na verdade, está descolado da nossa realidade. Mas está tudo bem. Até porque, devo dizer-te que... Espera, deixa-me acabar. No caso do Dune, há uma partícula diferente daquilo que existe no Star Wars. E por isso é que ele, de facto, o Dune, fica na ficção científica. Porque passa-se 10 mil anos depois. Olha, Progresso histórico. José, sim, sem dúvida. Mas na Guerra das Estrelas tu não tens isso. O que tu tens é uma galáxia muito longe. Mas eu acabei de explicar cientificamente. Está tudo... Não. Cientificamente sim. Quer dizer, não é por dizeres que olha, Adelino, vamos criar um mundo que está não é numa galáxia, é 3 galáxias de distância. Estamos no futuro, porque não podemos lá chegar hoje. Não estamos no futuro, estamos em distância. É um outro mundo. Essa que é a questão. Mas toda a vida... E agora vejo-te qual Titanic a tentares agarrar-te à tábua e a onda a levar-te. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu, como cavalheiro que sou... Qual Cameron não Qual cavalheiro que sou, ser do meu lugar. Deixa-me só acabar de dizer uma coisa muito importante. Achei bonito, deste uma pirueta argumentativa brilhante, porque, afinal de contas, tu acabas por integrar, quando defendeste a causa da harmonia com a natureza brilhantemente, e depois eu tirei-te o flanco, tu depois foste repescar a outra, que de facto já lá estava introduzida, e deste 2 definições para uma dimensão possível do género da fantasia. Todavia estamos aqui no universo da ficção científica. Só para terminar. Adoro este podcast. Eu também. Eu cada vez gosto mais de estar aqui neste podcast contigo. E nós hoje ficamos sem tema lançado para a semana. Não. Então, porquê? Não, Diz-me. porque é que nós devemos ser previsíveis quando nós somos ambos... Exatamente, mas é isso que eu tenho a dizer. Vamos ver o que é que vai acontecer para o próximo episódio. Eu ia-te dar dois caminhos para nós podermos trilhar juntos. Uma seria falarmos sobre, por exemplo, a propósito do Interstellar, podemos falar sobre o Nolan e falarmos sobre o Inception, o Interstellar, mas nós partimos não dos realizadores, não das narrativas, partimos do filme para o resto. E para nós, eu usaria apropriar-me de uma expressão bonita que tu tens, usaria este truque que era, bom, nós temos de falar os dois sobre o Nolan, por motivos diferentes. Então, começamos a falar sobre Interstellar, que é ficção científica, Sim, e partimos daí para falarmos um bocadinho mais sobre o Nolan, sobre o tema. Um segundo caminho, se concordasses, que se calhar tu depois decides na altura, talvez pudéssemos falar sobre o Dune, e a tua deixa sobre o Dune é muito interessante, não é? Sobre se é ficção científica, se não é, e remete, aliás, para a tua primeira, segunda proposta, que foi só a abertura do Dune, do David Lynch. Sim. Portanto, ou um caminho ou outro, eu gostaria de explorar contigo, ficarando o território aberto. Eu vou manter-me por aí. Eu acho que é interessante, é porque o Villeneuve, com o Dune, faz uma empreitada completamente diferente daquilo que faz o David Lynch. São universos de facto de ficção científica purinha, não há qualquer dúvida. As discussões são muito divertidas porque nos levam a ter uma perspectiva sobre, mais uma vez, sobre a tal definição do género e do objeto dentro do género, que é muito interessante. Todavia, há uma questão que temos para debater sobre, e se calhar começamos pelo Interstellar, é só aqui que eu queria acabar, que é esta coisa do tempo e do mestre do tempo. Mas pronto, ficaremos para combate próximo. Se calhar será em várias etapas. Como sempre. Até ficarmos génios. Um abraço. Já vais. E até breve. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Adelino. Obrigado. Amazing stories.